A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Muito rico, né? Aqui Paulo vai agora pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a ressurreição dos mortos, o juízo final para o rei Agripa. O Senhor tinha falado para Ananias que era para ele ir lá e batizar Paulo, porque ele seria testemunha diante de reis e muitas nações. E o Senhor aqui está usando Paulo, como havia dito. E Paulo estava preso, ia ser enviado para Roma, para César Augusto, o imperador romano, para ser julgado por ele. Um julgamento sobre que assunto? Ressurreição dos mortos. Esse era o pecado de Paulo. Os judeus que tinham feito da Bíblia, da palavra de Deus, uma religião, estava perseguindo aqueles que creram no Senhor Jesus como Messias, como o enviado de Deus, o Cristo Salvador. E porque eles não creram, não o receberam, sofreram uma pena capital. No ano 70, na nossa era, tudo foi destruído pelos romanos. Sobrou nada dos judeus, porque rejeitaram o Rei da Glória. Nós já estamos no ano de 2020. 2000 anos se passaram, a nação foi restaurada. Hoje é o Estado, o país Israel. E o templo está para ser reconstruído, para que toda a palavra de Deus se cumpra, igual está cumprindo aqui na vida de Paulo. Você vai ser testemunha diante de reis. A palavra de Deus também vai se cumprir nos nossos dias. Vamos ver o que o Senhor fala conosco por meio dessa palavra que Paulo falou para o rei. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, os meus patrícios, os meus irmãos, que eu também era um judeu ortodoxo da religião judaica, até matava os cristãos, batia, prendia, e esses aí que estão me acusando, me deram carta para eu fazer tudo isso. E na lei de Deus está escrito que não é para bater, não é para matar, mas eu fiz tudo isso com a ordem deles. E agora eles estão aqui me acusando para me matarem, porque eu prego Jesus Cristo ressuscitado. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Por que o rei Agripa sabia das coisas da lei dos judeus, da palavra, do ensinamento, do Pentateuco? Porque a sua mulher era judia. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem. Todo mundo sabe quem sou eu. Eu sou o perseguidor Saulo. Fui enviado para Damasco com carta aberta dos anciãos, com autorização também dos romanos para eu fazer isso, porque eu era um soldado romano. Sabem de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, se ele quiser falar a verdade, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então ele não era só um que se declarava fariseu, ele era um praticante. Eles queriam, quem não for judeu é imundo, é gentil é imundo, é porco, não pode nem cumprimentar, nem pegar na mão, nada. E havia essa perseguição religiosa que os judeus fizeram da palavra de Deus uma religião. Deus não fez isso. Foi por isso que Deus os castigou e o templo foi destruído e eles perderam a sua pátria. Igual aconteceu com Nabucodonosor. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Qual que é a promessa que Deus havia feito para os pais? Para Abraão, Isaque e Jacó, de que o Messias viria, que o Cristo seria enviado, o Salvador viria. E ele chegou, e eles mataram ele na cruz. Então a minha esperança, eu estou vivendo.
que agora aquele Cristo que eles mataram está dentro de mim, é o Espírito Santo, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente dia e noite. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Eu desfruto da esperança porque eu crio no Senhor e eles não creem, perseguem os que creem e agora estão querendo que o Senhor me execute, que o Senhor me mate. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite mortos? Até nos profetas, no Velho Testamento, houve ressurreição de mortos por meio dos profetas. Até um homem que morreu e foi colocado na cova, não me lembro se foi com Eliseu ou Elias, quando tocou nos ossos do profeta, ressuscitou. E agora eu estou dizendo que o Cristo que eles pregaram na cruz ressuscitou, e eu estou sendo julgado por causa disso? Essa era a acusação. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Quer dizer, eu era um perseguidor daqueles que seguiam Jesus o Nazareno. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais do sacerdote, encerrei, prendi muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Se eles quiserem falar a verdade, eles vão dizer que eu mandei fazer isso. E aí, o senhor não vai condená-los por eles mandar fazer isso? E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha, por isso que Paulo fala que ele pecou contra a igreja, contra o corpo de Cristo, contra Deus, porque ele matou a igreja. Ele bateu na igreja, que é o povo de Deus, não é religião, não. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então Paulo ia de cidade em cidade perseguindo quem era o seguidor de Jesus de Nazaré, que tinha ressuscitado. Sobre que indo eu então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, Paulo enfatizava, olha, eu fazia tudo aquilo com ordem desses daí que estão me acusando agora, que querem matar eu. Ao meio-dia, ó rei Agripa, no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E disse eu: quem é, Senhor? Está vendo? Quando ele invocou Senhor, ele foi salvo. E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno que se persegue. Aí Paulo entendeu que quando ele perseguia os filhos de Deus, os cristãos, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Mas levanta-te, põe sobre teus pés, porque te apareci. Por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerão ainda. E agora Paulo estava dando testemunho daquilo que tinha acontecido com ele, de que maneira que o Senhor falou com ele. Ao meio-dia, numa luz do sol, uma glória mais brilhante que o sol envolveu ele e todos que estavam com ele. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder do diabo a Deus, a fim de que recebam o perdão, a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então o próprio Deus, que é Cristo, falou para Paulo: olha, agora todo mundo que quiser ser perdoado dos pecados tem que crer em mim, como você agora está crendo. E você vai falar essa palavra para todas as pessoas, para todas as nações, para que muitos sejam salvos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui Paulo, a primeira coisa que Paulo fez foi falar que Jesus Cristo havia ressuscitado, que Jesus Cristo é Deus, que a igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é um povo só. E ele, na sua ignorância, perseguia os cristãos. Mas ele creu no Senhor. O Senhor apareceu para ele. Então, isso é a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida. Você se diz que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você não tem essa experiência de Deus ter aparecido para você, falado com você, você sentir a glória de Deus dentro de você?
Você não tem experiência, você não tem realidade. Como é que eu tenho essa realidade? Veja que Paulo teve essa realidade perseguindo. Quanto mais contato a gente tem com uma situação, mais a gente conhece aquela situação. E Paulo tinha muito contato com os cristãos, matando, prendendo. Aí o Senhor apareceu para ele, aí ele entendeu por que aqueles que ele matava, prendia e batia, eram fiéis, mesmo apanhando, batendo e morrendo. Apanhando e morrendo. E sendo presos. Aí Paulo entendeu. Eles têm esse espírito dentro deles, que é Deus, que é Jesus o Nazareno, ressuscitou. Aí Paulo passou a ter essa experiência maravilhosa na sua vida. Essa é a coisa mais importante aqui na nossa vida terrena. Se nós não tivermos esse viver, essa experiência, somos vazios. Deus Todo-Poderoso, o Senhor já apareceu para nós. O Senhor já vive em nós. Nós já sentimos a Tua glória, a Tua presença dentro de nós e fora de nós. Senhor, aumenta essa intensidade. Todo o tempo, Senhor, nós queremos estar ligados a Ti. E nesta comunhão, ajuda-nos, Senhor, porque se estivermos desfrutando do Teu Espírito, nós seremos testemunhas oculares, verídicas, daquilo que está acontecendo dentro de nós, com realidade. Senhor, aqueles que não tiveram essa experiência ainda, que estão orando agora, enche o Senhor com essa mesma luz, que é o Senhor, com essa mesma glória, que é o próprio Senhor. Cada um que estiver orando nesse momento, enche-nos, Senhor, com essa glória. Nos envolva, Senhor. Essa é a nossa vida. A vida humana aqui, Senhor, é tão insignificante diante dessa eternidade que nós estaremos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sempre te invocar. Quem és Tu, Senhor? Ó Senhor, para estarmos sempre cheios da Tua vida e da Tua natureza. Glória a Deus. Amém. Que essa luz apareça para você, Deus. Que essa luz te envolva. Que você tenha a mesma realidade que Paulo teve, um encontro real com o Criador. Deus, o Todo-Poderoso, que se vestiu de carne, morreu e ressuscitou. Ele é Jesus. Não há outro caminho hoje para nós irmos ao Pai, porque Jesus é o próprio Pai. Se não confessarmos que Ele é o Cristo Salvador e que Ele veio em carne e ressuscitou e está dentro de nós. Esta é a maneira de nós termos os nossos pecados cancelados, perdoados por Deus. Louvado seja o nome glorioso dEle. Amém.